Vamos lá, oitavo ano, voltei. Eu parei na questão A, qual é a função sintática do termo em destaque. Só relembrando, conhecia um verbo transitivo direto e essa turma e esse esporte é o objeto. Então, como está só marcado turma e esporte, esses são as palavras centrais, importantes, é o substantivo dentro do meu objeto. Então, ele será o núcleo. Então, são núcleos do objeto direto. B. Com base nessa resposta, observe o emprego do e explique a finalidade de que com ele foi utilizado. Então, eu utilizei o essa turma, e esse esporte para juntar dois termos da mesma função, com a mesma função. Qual é a mesma função? Objeto. Então, eu juntei dois termos. Na verdade, eu estou adicionando, né? Estou somando os dois termos. Essa turma e esse esporte. Então, esse e é uma conjunção, ele está juntando. A palavra e, na oração acima, indica soma de elementos, ó, que eu falei, ou exclusão de um dos termos relacionados. Explique. Aqui não está eliminando, e sim juntando, né? Está somando elementos, porque ele conheceu uma turma e conheceu o esporte. Então, está juntando informações. Página, isso daqui, aí já vem a explicação, né, do que é uma conjunção no nosso livro. Página 47. Então, como eu falei a vocês, na página 47, aqui bem bonitinho, juntar, temos um quadro de conjunções, né? Então, aqui temos um quadro de conjunções. Professor, estão todas as conjunções? Não, aqui não se encontram todas as conjunções. Algumas, talvez as mais utilizadas, tá? Mas não são todas as conjunções. Depois, com o decorrer, né, na próxima aula, que eu vou deixar um arquivo aqui de exercícios, na próxima aula nós iremos corrigi-las, né, quem sabe a gente não veja, mas assim, não são todas as conjunções, não. Ok? Vamos lá. Página 47. Página 48. Leia a resenha a seguir e responda as questões. Então, eu tenho aqui um texto, né, bonitinho, livro de leitura 100% inclusiva, conquista leitor mirim. Em sua opinião, qual é a importância de projetos como citado na resenha? Aqui é uma resposta pessoal, como está aqui, né? Em sua opinião. Mas quando ele coloca aqui qual é a importância dos projetos como citado na resenha, eu posso colocar torna a leitura mais acessível a qualquer pessoa. Né? Você consegue ter acesso, independente da sua classe social, independente de onde você mora, o que for, você consegue ter acesso à leitura. Ok? 2. Releia um trecho da resenha. Então, eu tenho um trecho aqui dentro do meu retângulo. E eu tenho uma palavrinha em negrito. Então, vamos observar isso. Com que intenção o termo em destaque foi empregado? Explique. Aqui, qual é o meu termo empregado? Né? Qual é a palavra que está em destaque? Quando? Quando Isabela Meniscucci decidiu colocar a história da cadela Missy no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e queria romper barreiras da leitura infantil. Então, esse quando, ele está indicando o tempo. Não exatamente o tempo de dias, meses, horas, mas quando, né, dessa impressão de tempo. Não impressão, mas dá esse sentido de tempo. Então, professora, não entendi ainda o sentido do tempo. É o momento em que ela resolveu, né, decidiu. Então, esse quando é o momento
quer dizer momento em que ela decidiu, quando. B. Como esse termo é denominado? Então, eu posso colocar aqui, eu irei colocar, como conjunção subordinativa temporal. Ou, se eu achar, professora, eu tenho que gravar oração coordenativa temporal, eu não consegui, mas se você colocar conjunção com o sentido de tempo, eu também aceito, porque você percebeu, né, o sentido dessa conjunção. C. Contorne nesse trecho as orações que funcionam como complemento da forma verbal imaginou. Então, quando eu tenho a forma verbal imaginou, eu tenho que fosse escrever uma história comovente, eu irei marcar, né? Eu irei circular, que fosse escrever uma história comovente, e também irei circular que iria romper barreiras da leitura infantil. Então, esses dois termos, que fosse escrever uma história comovente e que iria romper a barreira da leitura infantil, eu irei circular. Não irei circular o E. Eu não irei circular esse E. D. Por quê? Por quê? Porque a resposta é logo na seguinte, ó. Que palavra liga as orações a qual é classificada? As orações de qual é a classificação dela? Qual é a palavra que está juntando? É o E. E esse E, ele é o quê? É uma oração aditiva, oração coordenada aditiva. Ele está somando informações, ok? Então, eu já corrigi todos os nossos exercícios e eu deixarei, junto com o nosso vídeo, um material que vocês deverão copiar no caderno e responder. Que na nossa próxima aula, sexta-feira, eu irei corrigi-la, ok? Então, eu irei copiar o arquivo que eu vou deixar aqui e irei respondê-las. Próxima aula, eu irei corrigi-las, ok? Bom final de semana a todos. Esqueça, que a nossa aula é sexta-feira, né? Na outra semana, já tô doidona. Então, sexta-feira, nossa próxima aula. Bom estudo a todos.